Será que é necessário fazer o pagamento de impostos, os airdrops que nós recebemos no mercado de criptomoedas? Bem, é exatamente isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo de hoje. Eu vou te explicar tudo sobre essa questão fiscal, impostos, sobre os airdrops aqui no mercado cripto. Então, se esse assunto interessa a você, eu já te convido para se inscrever aqui nesse canal, porque eu sempre vou trazer conteúdo sobre isso por aqui. Recentemente tivemos o projeto ZK-Sync divulgando aí o seu airdrop, uma coisa que surpreendeu muitos investidores, inclusive eu fiquei muito surpreso com isso. E muitos investidores se perguntam se é necessário ou não fazer o pagamento de imposto, como que funciona. Galera, é claro que ninguém gosta de fazer o pagamento de impostos, eu detesto fazer o pagamento de imposto, por isso que uma coisa que eu gosto muito é ensinar vocês como que você consegue fazer dentro da lei, é claro, para evitar os pagamentos de impostos desnecessários, para que então você consiga economizar um pouquinho. E quando a gente fala de airdrop, sim, existem cobranças de impostos que a gente precisa ficar atento, porque se você quer fazer o pagamento de impostos da menor maneira possível dentro da lei, você precisa entender como que a lei funciona. Então eu vou te explicar exatamente isso aqui nesse vídeo, tá? Como que funciona a questão dos impostos e se você precisa ou não fazer o pagamento dos impostos. Para isso eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para que eu consiga explicar da maneira mais fácil possível, tá? Caso você não entenda muito bem como que funciona o airdrop, é claro que eu não vou te explicar aqui nesse vídeo como que você faz para receber um airdrop, mas eu preciso te explicar como que um airdrop funciona, tá? O airdrop nada mais é do que uma coisa maravilhosa aqui do mercado de criptomoedas, que é um dos motivos do porquê eu amo esse mercado, que é a oportunidade de uma pessoa que tem pouco capital, que tem pouco dinheiro investido, conseguir aumentar o seu capital, conseguir aumentar a sua carteira de uma maneira muito grande, de uma maneira exponencial, certo? Que nada mais é do que a recompensa que você, como investidor, recebe por interagir com alguns protocolos, com alguns projetos que estão aí na sua fase inicial. Então, da ZK-Sync, por exemplo, que eu mencionei aqui nesse vídeo, é o exemplo que nós vamos dar aqui nesse vídeo, aqui nessa minha explicação, tá? Porque é um projeto onde alguns investidores interagiram com ele, fizeram aí algumas transações, algumas interações e por conta disso o projeto ele beneficia vocês em algumas vezes, né? Por isso que o airdrop é uma coisa muito boa, né? Não é sempre que você recebe um airdrop, mas quando você recebe é sempre um dinheiro muito bem-vindo. E para essa explicação fiscal aqui, eu vou falar apenas sobre a ZK-Sync. Só que essa explicação fiscal não vai valer apenas para a ZK-Sync, vai valer para qualquer tipo de airdrop que você receber daqui para frente, tá? Porque a legislação é a mesma, tá? Eu só vou mencionar sobre esse projeto aqui porque é o mais recente aqui na data que eu estou gravando esse vídeo, tá? Então, para que a gente consiga iniciar a nossa explicação, eu preciso que você entenda primeiro. Existe ou não impostos sobre airdrop em criptomoedas? Infelizmente sim, tá? Eu não gosto de pagar impostos, eu detesto pagar impostos, então eu sempre tento ajudar as pessoas a pagar o menor número de imposto possível dentro da lei, fazendo tudo certinho, sem fazer cagada. Mas sim, existem impostos sobre o dinheiro, sobre os tokens que nós recebemos aí sobre o airdrop em criptomoedas. Só que a legislação sobre a questão de impostos, sobre a tributação de airdrop, ela não é exclusiva sobre essa operação de airdrop. Ela é uma tributação geral para o mercado de criptomoedas, tá? Então, antes de eu te explicar como que funciona o imposto sobre esse airdrop, eu vou te explicar de uma forma bem rápida como que funciona o imposto sobre o mercado de criptomoedas de uma maneira geral, tá bom? Hoje no Brasil nós temos duas formas de tributar criptomoedas. No ano passado foi aprovada uma lei onde ela dividiu a tributação de investimentos, tá? Falando aqui especificamente de criptomoedas. Então nós temos uma tributação específica para quem investe no exterior e uma tributação específica para quem investe aqui no Brasil. E como que eu sei, Renato, se o investimento que eu tenho ele é considerado no exterior ou no Brasil? É simples. É simplesmente onde o seu ativo está sendo negociado. Se o seu ativo está sendo negociado em uma corretora estrangeira, ele vai ser considerado no exterior. Então, um exemplo disso é se você tem um Bitcoin, por exemplo. Um Bitcoin que está sendo negociado numa Binance da vida, ele vai ser considerado investimento no exterior. Agora, se você tem aí o Bitcoin investido no Brasil, no mercado Bitcoin,
numa Foxbit, ele vai ser considerado, então, um investimento no Brasil, tá? Eu sei, isso não faz o menor sentido, porque criptomoedas não têm localidade, né? Elas estão na blockchain, não estão na corretora, mas é assim que a tributação no Brasil funciona, tá certo? Dito isso, nós temos aqui algumas particularidades de cada categoria de tributação, sendo elas a primeira, né, que é o valor do imposto que você vai pagar. As duas têm um valor de 15%. A diferença é que quando você tem criptomoedas no exterior, ali numa Binance, você vai pagar uma alíquota única de 15% que não vai alterar sobre o seu lucro líquido. Enquanto se você tiver aqui no Brasil, vai ser 15% até o ganho de capital, que nós falamos, de até 5 milhões de reais. Até aqui não tem tanta diferença na teoria. A gente vai então entrar em algumas outras diferenças aqui agora. Porque no mercado de criptomoedas nem todo mundo precisa fazer o pagamento dos impostos, tá? Nós temos sim a possibilidade de utilizar algumas isenções e é por isso que eu gosto muito de falar sobre isso no meu YouTube, no meu Instagram, porque eu quero ajudar o maior número de investidores possíveis a pagar menos impostos possível dentro da lei sem fazer besteira, tá bom? E uma diferença que nós temos aqui é que quando você tem investimentos no exterior, você não tem nenhum tipo de isenção. Então, se você tem um lucro de R$100, de R$200 numa Gate.io, numa Binance, você tem que fazer o pagamento de impostos no valor de 15%. Diferentemente no Brasil, se você tem aí um lucro no Brasil, você não precisa fazer o pagamento do imposto em até R$35 mil por mês de alienações, de vendas, sabe? Então, se você vender até R$35 mil no mês, fazer permutas aí até R$35 mil no mês, você não tem impostos a pagar. Uma outra diferença que nós temos é a data do pagamento do imposto. Essa data para pagamento do imposto, ela já muda bastante. Uma vez que você tem os seus investimentos na Binance, no exterior, agora você vai fazer o pagamento do imposto apenas uma vez por ano, tá? Ou seja, todo o lucro que você tiver aqui em 2024, esse lucro aí que você teve, esse valor que você recebeu da ZK Sync, você não vai fazer o pagamento do imposto agora. Você vai fazer o pagamento do imposto em 2025, por exemplo, tá? Porque o imposto em investimentos no exterior é então uma vez ao ano, diferentemente se você tem aqui no Brasil os seus investimentos. Então, se você tem um lucro com Bitcoin, com Ethereum, que estão dentro do mercado Bitcoin, estão dentro da Foxbit, o momento da venda foi aqui no Brasil, então você vai fazer o pagamento uma vez por mês, o valor do imposto, tá bom? E a nossa última diferença aqui, para poder resumir bem, é a questão da compensação de prejuízo, tá? Uma vez que você pode fazer o cálculo do imposto uma vez ao ano, você vai poder fazer toda a compensação de prejuízo. Então, quando você tem os seus investimentos no exterior, por exemplo, o lucro que você teve em uma operação, o prejuízo que você teve em outra, você vai fazer aí uma diferença, né, entre o prejuízo, entre o lucro, então só aquele lucro líquido mesmo que vai ser feito o cálculo do imposto. Enquanto investimentos no Brasil, quando você tem aí suas criptomoedas em uma corretora nacional, isso não vai acontecer. Mas, Renato, por que você está explicando isso? Eu só queria saber se o meu airdrop aqui ele vai ser tributado ou não. Entenda que eu não poderia falar isso antes de te explicar sobre isso daqui. Porque, pensa comigo, quando a gente recebe um airdrop, quando a gente recebe um token de presente, de graça, nós temos que então verificar aonde que ele vai se enquadrar, tá? Se ele vai ser investimento no Brasil ou se ele vai ser investimento no exterior. E no caso da ZK Sync, especificamente, eu falo para você que vai ser considerado então um investimento no exterior. Calma que eu já vou falar sobre outras questões de airdrops, se outros airdrops que você vai receber vai ser dessa forma. Eu só quero te explicar aqui da ZK Sync especificamente, porque é o seguinte, a ZK Sync ele é um token onde hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, e no momento de lançamento dele, no lançamento do airdrop, você não consegue vender ele em uma corretora nacional. Pode ser que isso daqui mude amanhã? Pode ser. Pode ser que no momento que eu lance esse vídeo aqui, isso mude e apareça aí alguma corretora nacional que esteja aceitando esses tokens. Mas a partir do momento que você recebe esses tokens e você vende, o momento da venda vai ser então o fato gerador do imposto. Então se você vende esse token em uma Binance, que não vai ser o caso, né? Mas não sei, se você vende esse token em alguma DEX, por exemplo, que provavelmente vai ser o que você vai fazer, você vai realizar esse lucro em uma DEX, esse
lucro vai ser considerado investimento no exterior e você vai ter que fazer o pagamento de imposto de 15%. Mas é o seguinte, lembra que esse 15% você só vai se preocupar lá no ano que vem, lá em 2025. Então você ainda pode verificar se você vai ter algum prejuízo ao longo do ano, se você teve prejuízo aí já nesse ano para você poder compensar lá na frente. Então assim, isso daqui não é uma coisa que você vai precisar se preocupar agora. Você pode vender, trazer esse dinheiro para cá, que ninguém vai te encher o saco, tá bom? A Receita Federal não vai vir atrás de você, porque você vai precisar se justificar apenas no ano que vem. Agora, se você tivesse a oportunidade de vender esses tokens no Brasil, se você, por exemplo, tivesse aí recebendo esses ZK5 ou qualquer outro airdrop, sabe, e você conseguisse trazer para uma corretora nacional, você conseguisse encontrar aí algum P2P que tem um domicílio fiscal no Brasil, que aceite esses tokens de fato, é muito importante que o P2P tenha o domicílio fiscal no Brasil certinho, para que você consiga então aproveitar essa isenção de até 35 mil reais, tá bom? Essa isenção, ela não é um valor muito alto para o mercado de criptomoedas, tá? 35 mil reais por mês em alienações. Mas é uma isenção interessante para o investidor que está começando, para o investidor que tem um capital pequeno, a economizar um pouco mais com impostos, tá? Agora que você sabe em qual parte, em qual categoria o airdrop da ZK5 especificamente vai se enquadrar, você precisa saber como que você faz o pagamento do imposto. Entenda o seguinte, muitas pessoas falam que ao receber o airdrop, se você vender esse airdrop, todo o valor que você receber dele deve ser tributado, o que não é uma verdade, tá? O airdrop, na verdade, muitas das vezes você não recebe ele de graça. Você faz ali algumas transações, você tem aí um custo, seja uma taxa que você paga, pequena, uma taxa grande. Então, todo airdrop que você receber, você não vai tributar ele inteiro. Você simplesmente vai pegar esse valor do seu airdrop, vai diminuir as taxas que você pagou, e essa diferença entre as taxas pagas e o lucro é que vai ser tributado. Só que você não vai se preocupar com isso agora, você não vai se preocupar com isso esse mês, no mês que vem. A única coisa que você vai precisar fazer é lá no ano que vem, você declarar, né, você fazer o pagamento do imposto. Isso se você vender esses tokens. Se você simplesmente holdar, você pegar esses tokens que você recebeu via airdrop e não vender, você não fizer nada, deixar eles parados na sua conta, você não vai fazer o pagamento de imposto nenhum. Porque o imposto ele só vai ser cobrado no momento que você realizar, você pegar esses tokens e vender, ou você pegar esses tokens e trocar por alguma altcoin, por exemplo. Se você simplesmente deixar eles parados, não vai ter nenhum tipo de impostos a serem cobrados, beleza? Então é muito importante que você entenda isso. Toda essa questão fiscal e tributária eu sempre vou comentar aqui no meu canal do YouTube, porque igual eu falei para você, o meu objetivo aqui é fazer com que o maior número de investidores paguem o menor valor possível de impostos, tá? Dentro da lei, sem fazer besteira, caso a Receita Federal esteja me assistindo aqui agora, tá? Então, eu te convido aqui a se inscrever nesse canal. Eu sou contador, eu trabalho com isso, então eu acredito que eu posso te ensinar uma coisa ou outra sobre esse tipo de assunto, tá bom? Então, muito obrigado por estar aqui e até a próxima.